o Daniel quis saber sobre o quarto reino, sobre os 10 chifres, sobre o chifrinho, sobre os 3 que caiu. Certo? Foi isso que ele quis saber. E o anjo do Senhor fala que aquele chifrinho seria terrível, e ele perseguiria, magoaria os santos, venceria, só que depois ele seria também destruído, ou punido, como foi. Inclusive, hoje ele já está no inferno, né? Segundo as escrituras. Só para você ver quem são o segundo reino e o terceiro reino e o primeiro. Vamos ler capítulo 8. Olha o capítulo 8. Então, Daniel teve essa visão em qual reino? Na época do rei Belsazar, rei da Babilônia, certo? Então, qual é o primeiro reino? Babilônia, certo? Porque ele teve a visão no último rei, né? Essa visão. Quando você lê o livro de Daniel, ele está lá sob o domínio do Nabucodonosor, rei da Babilônia. O primeiro rei da Babilônia é Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor passa, Belsazar toma o reino, o Nabucodonosor, ele reconhece Deus como Senhor, né? Depois dos 7 anos de vida de animal, né? Deus põe para pastar mesmo, literalmente. Ele fica louco. E não só a história secular fala, mas a Bíblia também. Para mostrar que quando a Bíblia trata de assunto histórico, é verídico. É assim, bate 100%. Ele fica 7 anos fora do trono. E ele age como animal, né? Então, olha bem, esse primeiro reino é a Babilônia. Então, vamos ver o segundo e o terceiro? Capítulo 8. No terceiro ano do rei Belsazar, então ainda na Babilônia, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela, ó. Então foi depois dessa visão, ele teve uma outra, que eu tivera a princípio. Quanto à visão que me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulaí. Ulai ou Ulaí, sei lá, né? Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, ó, pareceu um carneirinho aí, o qual tinha quantos chifres? 2. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. Então você tem um carneiro com 2 chifres, um é mais alto, os 2 eram altos, mas um era mais alto do que o outro. Tá. Vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o sul. Ou seja, imagina um carneiro fazendo isso aqui, ó. Aí dominou a Macedônia, o ocidente seria a região da Europa, né? O norte seria ali talvez a região da Babilônia, e o sul, a Palestina, Egito, ou seja, ele dominou esses 3 reinos. Lembra que tinha, lá na primeira visão, ele tinha 3 costelas? Aqui já fala que ele atingiu o ocidente, o norte e o sul, as 3 costelas aí, ó. Aí continuando, ó. E nenhum dos animais lhe podia resistir, né? Aquele leão cujas asas foram cortadas, não podia resistir. Havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então, estando eu observando, eis que um bode, olha o bode, vinha do ocidente. O carneiro, ele não atacou o ocidente, a região vou chamar a Europa atual, né?
né, Macedônia antiga, né, a Grécia antiga, com seus estados independentes e tal. O norte seria a região da Babilônia, atual Iraque hoje, e o sul seria o Egito, a terra da Palestina. Ou seja, as 3 costelas que esse carneirinho aí destruiu. Só que veio um bode. E esse bode dava chifrada mesmo. Esse bode era terrível. Vinha do ocidente, ó. Vinha da onde? Da Europa, ó. Do ocidente. Não vinha do norte, não vinha do sul, não vinha do Egito. Ele vinha do ocidente. Sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Ó, esse bode voava, hein? Ó. Olha aí. Ele nem punha o pé no chão. Lembra lá que ele tinha asas, né? Mas isso é simbólico. É a ideia de velocidade, né? Isso tudo é simbólico, né? E esse bode tinha um chifre, ó. Um chifre notável entre os olhos. É o unicórnio. Tudo errado, não tem nada a ver com unicórnio. Era um bode com um chifre entre os olhos. Dirigiu-se contra o carneiro que tinha 2, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2. Bom, o bode valente, hein? Pois não havia força do carneiro que lhe pudesse resistir o bode, e o lançou por terra e pisou os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu sobremaneira, e a sua força, e na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4. Lembra lá do terceiro reino, na primeira visão, que tinha 4 chifres? Lá na primeira visão ele não falou do chifre notável, só falou dos 4. Aqui já falou do notável, e depois que ele foi quebrado, apareceu os 4. Tá bom. Quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Tá. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Então, daqueles 4, de novo, ó, daqueles 4, um chifrinho pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Essa terra gloriosa é quem? Israel. O sul, Egito. O oriente, Síria, aquela região ali. Tá. Cresceu até atingir o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das... Por que Deus permitiu o chifrinho ferir o seu povo? Ó, tinha um chifre grande, ele foi quebrado, nasceu 4, dos 4 nasceu 1, e Deus permitiu que esse chifrinho pequeno ferisse o povo de Deus, o povo dele, por causa aqui, de acordo com o texto bíblico, por causa das transgressões. Você acha que Deus não vai punir a igreja se ela viver transgredindo os seus mandamentos? Se ele puniu Israel através de um chifrinho? Só que ele quebra esse chifrinho. Vamos ver. Então, por que Deus permitiu o povo dele ser ferido? Por causa da transgressão. Deus já não suportava mais o pecado, né, do povo.
Será que Deus vai ter que me ferir para eu tomar vergonha na minha cara e mudar a minha vida? Se precisar, irmão, Ele vai fazer. Eu prefiro isso do que ir para o inferno. Mas se eu não me quebrantar, né, diante de Deus e me endurecer, Ele me quebra. Porque vai quebrar o chifrinho, porque o chifrinho, apesar de ter sido a vara de Deus para punir o povo dele, ele se orgulha e Deus quebra ele. Vamos ler. E ele fala que o santuário e o exército, a fim de serem pisados, ele me diz, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Isso aí mais ou menos, aí 3 anos e meio, né? Se você multiplicar aí, vai dar aquela mesma expressão que ele usou, tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, metade de um tempo, 3 anos e meio, tá? Que seria 145, lá em Apocalipse você fala um número de dias, não sei quanto, não estou lembrado agora, depois a gente vai lá e lê, tá? Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o que, irmão? Entender. Você lê a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Deixa eu entender esse negócio. Que chifraiada é essa? Deixa eu ler esse negócio. Deixa eu entender esses chifres aqui. Esses animais. Então, continua lendo para você ver se você não entende. Havendo eu, Daniel, tive a visão, procurei entendê-lo. E eis que me apresentou diante um com a aparência de homem. Então, quem que é? Jesus, né? Ele assume a forma humana para se revelar a nós. E ouvi uma voz de homem de entre a margem do Ulaí, lá do rio que ele estava, lá na cidade de Suzã, o qual gritou e disse, Gabriel, o anjo do Senhor, Gabriel, dá a entender a este a visão. Ô Gabriel, ensina para ele. Ô Gisele, ensina para o Anísio grego. Aí pronto, acabou. Se Deus mandou, acabou. Né? Então Deus falou para o anjo Gabriel ensinar o Daniel. Aí, irmão. Mas por que Deus mandou? Porque Daniel queria entender. Se você não quiser entender a vontade de Deus, irmão, não adianta. Pode vir o próprio Cristo em pessoa e falar, olha, seja crente, seja batizado, seja fiel, cresça na fé, você não vai fazer nada, não adianta. Porque a palavra de Cristo está sendo lida para nós todos os dias, né? E se a gente não quiser entender, não adianta. Então, só por isso que o Gabriel vai explicar. E a explicação do Daniel é muito legal. Porque ele explica tudo. Olha o que ele vai falar. Aí, verso 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado. É claro, era o anjo Gabriel. Né? Prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem. O que absurdo, entende. Né? Filho do homem, não, meu filho do homem é que absurdo. Se for cearense, em piauense, aí que é medo, né? Não. Pois essa visão refere-se ao tempo do fim. Então você vai ver que quando Deus quer falar através dos profetas de algo distante do seu tempo, Ele fala, para selar a profecia. Mas quando Ele fala que as coisas vão acontecer em breve, Ele quebra os selos. Quer ver? Vamos ler lá de novo. Irmão, eu só estou lendo, eu não estou explicando nada. É Deus que está falando aí, irmão. Só que quando a gente vê essa chifraiada toda, ele fica doidão, né? É. De 10, 3, 1. Agora de 1, 4, 1. Está vendo? Mas olha bem.
Para você ver que as coisas de Deus, irmãos, quando ontem meu esôfago só parou de doer lá para as 9 horas da noite, depois que eu preguei. Porque a carne é fraca mesmo. Né? Então as pessoas acham que o trabalho espiritual, né, não causa dano ao corpo, causa. Porque a carne é fraca. Então, diante dessa visão toda, você já está perturbada. Você já está quase batendo na cabeça para ver se tem algum chifre aí para quebrar. Né? Né? Então, olha bem. O Daniel vai explicar. Só que, olha, verso 18. Falava ele comigo quando caí sem... Desmaiou. Ele desmaiou. Aí, irmão, diante... isso que eu não entendo, assim, diante da palavra de Deus, nós tínhamos que ficar extasiados, assim, né? E diante de algumas palavras de Deus, nós tínhamos que cair de joelho. Mas a palavra de Deus, né? Opinião de ninguém. O Daniel, ele desmaia, ele cai sem sentido, rosto no chão, puf. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé, né? Deve ser porque ele estava pensando nas coisas de Deus lá no banheiro, que caiu. Deve ser. Né? Não era no chifre não, porque não tinha ainda essa... Ele devia estar pensando em outras coisas. É verdade, irmão. Coisa complicada. A gente pensa nas coisas... Gente, você fica fraco, você vai para a cama, você desmaia. Sério? Não... Né, assim, quando você leva as coisas de Deus a sério, você ouve uma coisa que te perturba, você ouve um irmão falando uma coisa que não é verdade. Depois do culto, o irmão vai falar, irmão, não é verdade isso não. Para, não tem nada a ver. Então tá bom. Por que a pessoa já não vem direto em mim, passa para falar com... tem dó. Isso não é verdade, não. Ponto. Aí, o anjo do Senhor, o Gabriel, põe o Daniel de pé e diz: eis que te farei saber o que há de acontecer no tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são que, ô Gisele? Os reis da Média e da Pérsia. Da Média. O rei da Média e da Pérsia. Quem que conquistou a Babilônia? O bode. Não, o bode conquistou a Média e a Pérsia. A Média e a Pérsia conquistou a Babilônia. Lembra que Dario, lembra na visão, o Belsazar, lá no capítulo 5 de Daniel, ele faz uma festa, ele profana os utensílios da casa do Senhor, uma mão aparece escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? Você foi posto na balança, achado em falta, seu reino foi pesado e vai ter um fim. E naquela mesma noite, Dario, o Medo, entra na Babilônia e mata Belsazar. No mesmo dia. Então não profana as coisas sagradas do Senhor, não. Você pode morrer no mesmo dia. Porque Deus matou Belsazar no mesmo dia. Depois a gente volta lá no capítulo 5. Tudo para entender o homem da iniquidade. Tem que entender o livro de Daniel. Não tem jeito. Nós vamos ler o capítulo 5 daqui a pouco. E olha bem. Então ele já falou que o carneiro, que tinha 2 chifres grandes, e que um era mais alto do que o outro, era quem? O rei da Média e da Pérsia. E o bode peludo, com um chifre? O rei da... O chifre entre os olhos, era o unicórnio? Quem foi o primeiro rei da Grécia? O primeiro rei da Grécia, Alexandre o Grande. Lembra
que no texto anterior que nós lemos, diz que no auge da sua força, ele foi? O que a Bíblia diz? Que nós acabamos de ler, gente. O que aconteceu com ele? Até que enfim alguém está prestando atenção no que eu estou lendo. Foi quebrado. Lembra quando Alexandre o Grande morreu? 33 anos. Com 33 anos ele dominou todo o mundo antigo daquela época. E ele morreu lá lutando na Ásia contra, se eu não estou enganado, eu não sei se foi contra, não sei contra quem não, mas lá na Ásia. Tinha muito elefante lá. Não sei se foi contra os indianos, tal. Mas Alexandre o Grande, ele domina todo mundo daquela época. Era o bode peludo que tinha um chifre, mas na sua força, ele foi e nasceu quanto? 4. Tá bom, quando Alexandre morreu, ele não tinha filhos, né? Para herdar o trono, porque ele era gay. Né? Ele tinha esposa, mas ele era gay. Então ele não tinha filhos. Então o reino da Grécia foi dividido em 4 reinos. Quem tomou posse? Os seus generais. Então eram os quatro chifres, ô Gisele. Era Cassandro, Licímaco, Seleucida e os Ptolomeu, Cassandro, Licímaco. Lidiane. Não. Licímaco era um dos generais. Cassandro era outro. Ptolomeu era outro. E o Seleucida era outro. O Seleucida dominou a Síria. São os reinos que vai fazer diferença para o povo de Deus. Síria, os Seleucidas. E no sul, os Ptolomeus, que vai dominar ali o Egito. O Cassandro parece que vai ficar na Macedônia. O Licímaco vai ficar em outra área, não sei, não estou lembrado agora, mas 4. De um, surgiu 4. E dos 4? O pequenininho. Quem é esse pequenininho? Não. Nós estamos ainda na Grécia. Nós não estamos na Roma. Não. Dos 10 cai 3, nasce 1. Dos 4 nasce 1. Então, são reinos diferentes. Romano, dos 10. Mas eu não estou falando dos 10, estou falando dos 4. É tão simples. Só ler com cuidado. Primeiro nós vimos, em Daniel capítulo 7, nós vimos quantos animais lá? 4. 4 animais. Certo? A própria Bíblia diz que esses 4 animais eram 4 reinos. Também nós vimos o ancião, só vou pôr a palavra ancião, tá? Que é Deus, nosso Pai. E também nós vimos o filho do homem, que é Jesus. Fala do reino, não fala? Que ele recebeu o reino e ele confiou o reino aos seus santos, né? Tá. Aí nós estamos lendo o capítulo 8. Para entender esses 4 reinos. Daniel está falando quando Belsazar era rei. Era rei de qual reino? Babilônia. Né? É o primeiro reino. Babilônia. Beleza? Porque Daniel foi levado para Babilônia sob o domínio lá de Nabucodonosor. E aí ele revelou lá também, através das profecias de Daniel 2, que o rei da Babilônia, lá naquela estátua, que o rei da Babilônia fala, a cabeça de ouro é o rei Nabucodonosor,
o peito de prata e bronze era o rei da Média e da Pérsia, o quadril, não sei de que, era o rei da Grécia, e os pés de ferro, de barro, era o quarto reino, que era a Roma antiga. Tá? Então, no capítulo 8, nós vimos o segundo reino, certo? Que era um carneiro que tinha quantos chifres? 2. 2 chifres, não era? 2 chifres. Esses 2 chifres eram altos, só que um era mais alto que o outro. E vimos também um bode. Não foi o bode? Tinha um chifre no meio dos olhos. Aí que você falou que era unicórnio, né? Que é para dar ideia de reino, né? Tá. Aí diz que esse carneiro que tinha 2 chifres, ele dominou, lá no capítulo 7, ele tem 3 costelas na boca. Não tinha 3 costelas lá? E as 3 costelas, depois ele fala que era o ocidente. Então, mas o urso virou um carneiro, no capítulo 7. O leão, aqui ó, o leão é a Babilônia. O urso é a Média e a Pérsia. Esse urso vira carneiro. Aí tem 2 chifres. Aí aqui tem 3 costelas na boca, não tem? Então. Porque o urso era o segundo reino, o leão é o primeiro. O urso é o segundo. Agora, para falar do segundo reino, ele usou a figura de um carneiro. Não foi? Com 2 chifres. As 3 costelas é para onde o carneiro deu amarrada. Para o ocidente, para a terra do oriente, que ele fala, e para a terra do sul, inclusive a cidade santa. Só que disse, agora para nós, que o carneiro é o rei da Média e da Pérsia. Tá. Média e Pérsia. Só que aí tem um bode, não tem? O bode tem um chifrinho só. Ele atacou. Então ele atacou o segundo animal, que é a Média e a... diz que o segundo animal, o terceiro reino, que é a Grécia, tinha um chifre. Só que esse chifre era notável, né? Só que na sua força ele seria o quê? Quebrado. Aí nasceria quantos chifres? 4. Quando Alexandre o Grande morre, ele não tem filhos para suceder ele no trono. Então, o reino da Grécia foi dividido em 4, pelos seus generais. Cassandro, Licímaco, obrigado, irmão, Ptolomeu e os Seleucidas. Olha os 4 chifres aqui, ó. Ô Gisele, olha os 4 chifres aqui, ó. Não. Mas depois ele vai falar de um animal terrível. Ele nem fala que animal que é. O 4. Ele não fala. Ele falou do primeiro, que é o leão, que é a Babilônia. Ele falou do segundo,
que era o urso que se tornou um carneiro, né? E ele fala do outro que era o leopardo que virou bode, e de um quarto que era terrível. Ele não tinha nem como descrever o quarto animal. Tá certo? Aí agora eu venho ensinando para a gente quem são esses 4 animais. Ele falou, são 4 reinos. Aqui, ó. Os 4 animais, 4 reinos. Então o primeiro reino é a Babilônia. Nós sabemos disso, porque Daniel estava lá na época de Nabucodonosor e viveu até na época da Pérsia, né? Aí nós vimos que a Média, a Pérsia conquistou a Babilônia, primeiro a Média, né? Que era o chifre grande, mas menor do que a Pérsia, menor do que Ciro, né? Aqui é Dario, se a gente quer pôr nome, então aqui é Dario e aqui é Ciro. Ciro persa. Dario Medo. Dario Medo. Quando ele ataca a Babilônia, né? Ele destrói a Babilônia. Só que aí vem o bode, que é o terceiro animal, que é o terceiro reino. O primeiro chifre, Alexandre o Grande, quebra, diz que ele foi quebrado na sua força. Então ele estava poderoso. Ele morreu com 33 anos, dominou o mundo todo, gente, daquela época. Quase o mundo todo, né? Mas assim, aquele mundo ali, a Babilônia, a Macedônia, ele chegou até às Índias, sei lá, a África, ele dominou tudo. Só que foi quebrado. Aí surgiu quantos chifres? 4. 1, 2, 3, 4. Aqueles aqui, ó. Cassandro, Licímaco, Ptolomeu, Seleucio. Os 2 chifres que vai, aí falou que dos 4, tem um, dos 4, ó. Vou juntar eles aqui, ó. Dos 4, tem um pequenininho. Certo? Não falou um do pequenininho? Falou que esse pequenininho viria dos 4. Tá certo? Entendeu? Então, quem é esse pequenininho? Antíoco, Epifânio, se eu não estou enganado, 4. Ele se colocou como a epifania, no grego, né? Manifestação. Ele colocou como ele fosse a manifestação de Zeus. Ele entrou no templo do Senhor por causa da transgressão do povo. Deus permite que ele entre no templo, destrói tudo, mata os sacerdotes, pega o sangue dos sacerdotes, as fezes dele. Lembra que Deus falou em Malaquias que ele ia esfregar fezes na cara dos sacerdotes? Porque os sacerdotes eram maus. Aí ele pega um porco, que para o judeu é um animal imundo, mata o porco, pega o sangue do porco junto com as fezes do porco e imagina aqui, ó, as paredes todas sujas de sangue e fezes de animais e dos sacerdotes. Profanou o templo do Senhor, colocou uma imagem de Zeus, um deus grego, né? Esse Antíoco é da Síria, tá? Que vem dos Seleucidas aqui, ó. Se você pegar o mapa, aqui seria o Mar Morto, Israel por aqui, né? Síria está aqui, ó, norte. O Egito está aqui, ó. O Egito, sul. No sul dominou os Ptolomeus. E no norte dominou os Seleucidas. Aqui está o povo de Deus no meio. Os Seleucidas vinham para invadir o sul, batia em Israel. O sul vinha para dominar a Síria, batia em Israel. Ou seja, Israel está tomando pancada do norte e do sul. O tempo todo. Tá? Isso em Daniel 11 você vê com mais detalhes. Tá bom? Só que esse chifrinho pequeno vem daqui, ó. Da Síria.
Não era 4? Virou 1. Que é esse camarada aqui, ó, Antíoco Epifânio IV. Ele profana o templo, ele vai durar aí 3 anos, mais ou menos. Foi em 160. Parece que os martelos, aí já vou falar de martelo, né? Ele quebra os chifres. Onde que eu tinha esses martelos, hein? Lá de Zacarias, tá lá. Tá na Bíblia, né? Que os martelos viriam e quebrariam os chifres que dominou o povo de Deus. Então os martelos veio e quebrou os chifres que dominou. Está lá em Zacarias. Que são os filhos, né, do Matatias, que são os macabeus. Tá. Então olha bem. Aí nós só ficamos sabendo o quê? Até agora do terceiro. Agora nós vamos para o quarto, ó. Então nós ficamos sabendo do primeiro, que é o leão, que é a Babilônia, do segundo, que é o urso, que é a Média e a Pérsia, do leopardo, né? Que é a Grécia, e agora nós temos que saber do quarto animal. O quarto animal, diz o texto bíblico, que ele tinha quantos chifres? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chifres. Animal terrível esse, né? Com 10 chifres. Aí diz que dos 10... é o quarto reino. Esse quarto animal terrível é o quarto reino. Mas ele não falou quem é para nós. Falou aqui em Daniel? Só falou que ele era terrível. Que ele tinha quantos chifres? 10, que desses 10 caiu 3, ó, risquei 3 aqui, mas nasceu um pequenininho aqui, ó, vou pôr um pequenininho aqui, um pequeno, beleza? Isso, caiu 3, ó, e nasceu um. Então, na verdade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele seria o quê? O 8º rei. Não seria? Se caiu 3. Em Daniel, ele é o 11º. Mas se caiu, se eu tiro 3, ele é qual? O 8º. Daqui a pouco nós vamos ver que ele é o 8º. Então, qual foi o primeiro imperador romano? Ah, tá. Quem venceu a Grécia? Quem dominou o mundo antigo depois da Grécia? Roma. Então esse quarto animal é o Império Romano. Qual foi o primeiro imperador romano? Não, Nero é o 5º. Primeiro imperador. Augusto. César. César é título, né? Augusto. Ele recebeu um título divino pelo Senado romano. Só que ele recebe o culto, né? Ele recebe honrarias de um Deus, né? Pelos romanos. Entendeu? Qual foi o segundo imperador? Tibério César. Jesus viveu, né? Tibério. Tibério César. Foi o segundo imperador romano. Eu vou pular para o 5º, porque eu não vou lembrar os outros nomes. Nero. Daqui dá para fazer o resto. Tem mais 3 aqui, eu não sei o nome deles. Alguém, se puder achar aí no Google para mim, seria fácil. Só falar os primeiros imperadores romanos, né?
Nero foi o quinto. Então nós temos 5 chifres aí, né? Ó, Augusto, Tibério, aí vem mais 2 que eu não sei. Nero é o quinto. Quinto chifre, é o Nero. Nero não colocou fogo em Roma e não culpou os cristãos e colocou os cristãos para queimar publicamente na escuridão de Roma, né? Porque Calígula, tudo é César, né? Calígula, tá. Quando Nero pôs fogo em Roma, e ó, presta atenção porque no domingo o Eudus vai pregar sobre a volta de Cristo e ele vai falar um pouquinho disso aí. Pra você ver que, e ó, nós não combinamos nada, eu só sei que o texto que segue a Lucas é a destruição de Jerusalém, é o que Jesus explica ali, ele vai falar sobre isso aí, alguma coisa disso aí, vamos ver o que vai acontecer. Tá, quando Nero pôs fogo em Roma, logo em seguida ele suicida, foi em 68. Em 68 ele manda matar o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Então todas as cartas de Paulo é antes de 68. Todas as cartas de Pedro é antes de 68. Porque em 68 todos os dois foram mortos. Só que Nero suicida. E o Império Romano fica numa situação instável. Por quê? Porque Jesus falou, ó, quando você vê a cidade cercada pelo exército, o tempo da destruição se aproxima. Fuja. O general Vespasiano estava numa cruzada, né, numa guerra, e cercou a cidade de Jerusalém. Ele era general. E ele foi lá para destruir Jerusalém. Só que com o suicídio de Nero, houve uma instabilidade em Roma. E aí, Galba, Otto e Vitelo, eles assumem o trono, mas são mortos. Cada um deles governou 3 meses a 4 no máximo. Olha os 3 aqui, ó. Lembra que os 3 que caíram aqui, ó. Eles aqui, ó. Eles não caíram? Então, ó, 5, 6, 7, 8. Em Apocalipse. Ó, perdão, em Daniel. Em Daniel. Aí o que aconteceu? O Vespasiano saiu lá de Jerusalém, né? Das cruzadas lá, das batalhas, voltou para Roma. Vespasiano se tornou imperador. Ele é o 9º. E Jesus tinha dito, quando vocês verem a cidade cercada pelo exército, fuja. Porque não é o fim, mas está próximo à destruição. Foi mais ou menos nessa época, de 1 ano a 2, que todos os cristãos saíram de Jerusalém. E foi nessa época que Jesus falou, olha, ora para que a fuga de vocês não dê no inverno, não seja no dia de sábado. Por quê? Judeu pode andar no sábado? Né? Ele falou das grávidas, das que amamentavam. Por quê? Porque quando os romanos entrassem em Jerusalém, sabe o que eles faziam com as mulheres grávidas? Eles cortavam a barriga delas, tiravam o bebê. Daí vem o termo cesárea. Cesariana. As irmãs da igreja, tudo aí, né? Ganha neném passando por cesariana. Meu irmão, nós vamos ter que batizar muitas vezes. Viu? Ele está feio. Então, só que o Vespasiano, quando ele se torna imperador,
ele manda o seu filho Tito, filho de um príncipe, não vai, fala lá em Daniel, filho de um príncipe, vai destruir, né, Jerusalém. Aí Tito vai lá, cerca a cidade de Jerusalém e a destrói. Tito. Não, o título do livro é Irmão Nosso. Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Até 2022, 24. Tito, vai lá e destrói. Aí ele vira, depois disso, né? Ele tem um irmão chamado Domiciano, que não prestava para nada, que não conseguia nada, que, né? Tito foi aclamado, né? Lembra que quando os imperadores entravam pelas ruas de Roma, eram celebrados, né? Pétalas de rosa caía, ele naqueles cavalos, né? Entrava dentro da cidade, e os prisioneiros, tudo acorrentado. No fim daquele festival, mortos. Mortos. Então, o Tito se torna o 10º imperador. E aí depois dele, o 11º, que é o chifrinho aqui, ó. Aquele é o 11º. O especialista em chifre. É o Domiciano. Domiciano. Uns falam Domiciliano, outros falam Domiciano, tanto faz, né? Ele é o 11º. Olha os 11 chifres aí, ó. Só que lá em Apocalipse capítulo 17, vamos ler lá. Apocalipse capítulo 17, lá vai ser o 8º. Vamos lá para você ver. Então, quem é o homem da iniquidade? Os imperadores, né? Romanos, né? O ministério já estava operando, porque mais para frente vai falar já estava operando. Então, e isso vai até os anos 325, por aí. Então, enquanto a igreja de Tessalônica estava pensando que Jesus ia voltar ali no 1º século, o homem da iniquidade, o filho da perdição, a apostasia, né? Vai até os 325. Mais de 2 séculos, né? Lembra que vinha a apostasia? E a apostasia veio. Junto com o homem da iniquidade, ou a iniquidade junto com a apostasia. Desvio, né? O que é um apostata? O que desviou da fé? Então nós vamos ver que a igreja desviou. Infelizmente, né? Às vezes, por bobagem, as pessoas desviam do caminho do Senhor, né? Mas vamos ler Apocalipse capítulo 7. 17, perdão. Para você ver que o Domiciano é o 8º, mas ao mesmo tempo é o 11º. Mas agora você sabe por que ele é o 11º, porque 3 foi quebrado. Então aqui o apóstolo João, ele não vai nem mencionar os 3 que foi quebrado. Foi de império, de reinado, né? Cada um 3, 4 meses. E todos foram assassinados, né? Então olha o capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Tudo simbólico, né? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e quantos chifres? 10. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro,
transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Então ela era rica, né? Porque tinha roupas caras, joias preciosas, seduziu, né, os reis da terra se prostituíram, né? Assim por diante. Na fonte achava escrito um nome, um mistério, ó, Babilônia. Deu o nome para ela do primeiro rei, ó. Só deu o nome, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, as abominações da terra. Então vi a mulher embriagada. Com que, Gisele? Com o sangue de quem? Da igreja. Lembra que ela vencia os santos? Aí, ó. E com o sangue das testemunhas de... Então agora a gente não tem dúvida nenhuma, né? Que essa meretriz aí, chamado, né? O Império Romano, que perseguiu a igreja, que tinha na sua... Estava embriagado. Por que estava embriagado? Porque os cristãos, além de ser queimados em praças públicas, nas estradas de Roma, eles eram levados para as arenas, para o Coliseu Romano, né? E lá eles eram torturados e mortos sobre urra dos romanos. Eles celebravam, né? Inclusive judeus iam lá para o Coliseu Romano para dar gargalhada pela morte dos cristãos. Por isso que Deus fala que eles eram a sinagoga de Satanás, porque se você é de Deus, você está rindo do sofrimento do povo de Deus, é do diabo, não faz sentido, né? Você não deve rir nem do sofrimento do ímpio, quanto mais dos santos, né? Então, aí está mostrando já que está na época de Jesus, ó, testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Aí o apóstolo João, ele vê, ele fica espantado, né? Aí o anjo, porém, lhe diz: por que te admirastes? Diz-te eu o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste não é, está para emergir do abismo e caminha para destruição. E continua. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Pegue na Google aí e veja quais foram os montes que a cidade de Roma foi fundada. Paletino, Vespertino, tem um monte de nome, mas pelo menos esses dois eu lembro ainda, né? Capitolino, Vespertino, tem mais qual? Não lembro não? São 7 montes, tá? Que a cidade de Roma estava construída, né? Sobre 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, olha bem, vamos voltar lá para a lista, ó. Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, quinto. Pula os 3. Vespasiano. Ó. Porque eles estão usurpando, né, o trono. Eles usurparam. Aí a Roma, né, deixou de ser aquela Roma que seria uma bênção às nações, mas tornou maldição. Então, foram mortos. Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Sério, Aventino e Palatino. Os 7 montes que a cidade de Roma foi
edificada. Então, ele falou, os cristãos do primeiro século, quando leram isso, logo viu Roma. Não viu o helicóptero que mais tarde seria inventado pelos homens. Viu Roma, né? E também disse que são 7 reis. Há uns 7 aí, ó. Até Tito, ó. Tirando os 3 que caiu, 7 reis. E aí diz, dos quais já caíram 5. Né? Nero, até Nero, já tinha passado eles. Um existe. Quem que existe? Vespasiano. Porque esses 3 não é levado em conta. Um existe. E o outro ainda não chegou. Quem chegaria? Tito. Governou pouco tempo. E quando chegar tem que durar pouco. Que é o governo de Tito, tá? Acho que ele governou, eu não sei se foi 3 anos, não tenho certeza não. Aí teria que olhar a história, né? E a besta que era e não é, também ele é o... Quem é o 8º rei? Que procede do 7? Domiciano. Está vendo? Então, se a gente ler direitinho as escrituras, eu não preciso de um livro de intérprete de Daniel ou de Apocalipse. Só eu ler direito, devagar. E falar, 10 chifres, que chifres são esses? Vai continuar lendo. Senhor, deixa eu entender. Como fez o profeta Daniel. Me ensina, Senhor. Continua. E vai começar a mostrar para você. Né? Quer ver que foi este chifre, ele era grande, mas era menor do que o Ciro, né? Que era o maior do carneiro, que era Dario. Vamos lá para Daniel capítulo 5. Aula de história aqui, mas ao mesmo tempo mostra para a gente o quê? Que Deus é o Senhor da história e usa tudo para cumprir o seu propósito. Lembra que Paulo orou a favor da igreja de Tessalônica? Que todo o propósito de Deus seja... Isso que a gente tem que orar, irmão. Que o propósito de Deus seja realmente estabelecido na sua vida. Se Deus te quer como missionário numa terra estranha, não tenta fugir como Jonas, não. Porque você vai se dar mal. Não tenta. Porque é verdade, né? Assim, nós não estamos aqui numa escola dominical, tratando com irmãos. Nós estamos aqui num instituto. Se Deus te quer como presbítero, não tenta negar o dom não, porque você vai se ferrar. E vai mesmo. Né? Se Deus te quer como uma pessoa que vai falar lá para o presidente da república a verdade, né? Que nem ele agora está falando Deus no coração e tal. Pô, mas o seu Deus não está nem na sua boca, porque você blasfema. Você vai estar diante dele e você vai ter que falar. E não adianta fugir, porque se você fugir a coisa complica. Então, isso mostra para nós que Deus está no controle da história da humanidade. Que as nações são servas de Deus para cumprir o seu propósito. Quando elas deixam de cumprir o propósito de Deus, Deus as destrói. Gente, a Grécia, Alexandre o Grande, né? Dominou o mundo com 33 anos, Deus feriu ele de morte. Porque a Bíblia fala que ele seria filho sem auxílio de mão humana. E por que Deus o feriu de morte? Por causa da imoralidade dele. Você acha que Deus vai tolerar a imoralidade da minha vida? Ele vai me dar tempo. Vai me dar tempo. Chega um pouco, não tem jeito não, mata. Então hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da redenção. Corrige hoje. Porque amanhã não existe aqui, mas existe na eternidade. Se você morrer, seus relacionamentos humanos terminam, mas com Deus continua. E se é da vontade dele, da santidade dele, da justiça dele, te entregar para as chamas eternas do inferno, ele vai entregar. Ele vai porque teve compaixão de você a vida toda.
te deu oportunidade a vida toda. Nenhum desses reinos aqui, ó, nenhum foi destruído da noite para o dia. Todos tiveram homens de Deus, profetas de Deus falando. O Alexandre o Grande, para sua informação, chegou na cidade de Jerusalém para destruí-la. Sabe o que o sacerdote fez? Na época de Daniel, na época de Alexandre o Grande, o sacerdote da época, ele foi ao encontro de Alexandre, pegou o livro do profeta Daniel, abriu e leu. E ele deu glória ao Deus do céu. Por quê? Porque aqui, ó, que fala sobre você, ó. Então ele poupa a cidade de Jerusalém e não a destrói. Está vendo? Ele não destruiu Jerusalém. Ele nem ousou pisar lá. Né? Por quê? Porque o profeta, o sacerdote de Deus, pegou o livro do profeta Daniel e mostrou para ele aqui, ó, sobre você. Então, nós temos que conhecer bem as Escrituras, irmãos. E o poder de Deus, para não sermos como os saduceus, que dizia que conhecia Moisés, conhecia nada. Conhecia nada. Se ele conhecesse Moisés, ele não explorava as viúvas. Está vendo? Então, vamos lá para Daniel capítulo 5, para você ver. O livro de Daniel é fantástico, é um livro muito bonito. E quando Deus quer falar de coisas longe, ele manda selar, né? Ele mandou selar esse livro, Daniel, porque o que vai acontecer é em tempos distantes. Então, sela o livro, né? E lá em Apocalipse, por ser os eventos breves, ele falou, não, os eventos vão ser em breve. Quebra os selos. E o próprio Senhor Jesus quebra os selos e revela a mensagem. Só para mostrar, né, que o Apocalipse não foi escrito para acontecimento do ano 2000, 10.000, não sei quanto tempo a Terra ainda vai durar, só Deus sabe, né? Foi para aquela época. Mas vamos ver aqui no capítulo 5, para você ver que a gente não deve profanar o que é sagrado, né? Se fizermos, temos que arrepender e pedir misericórdia ao Senhor, né? E lembre que o seu corpo é sagrado. Você tem o Espírito Santo, né? Se de fato você obedeceu o Evangelho de Cristo. Senão você não tem, não. O rei Belsazar, que era rei da Babilônia, né? Sucedeu lá o Nabucodonosor, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então houve o que? Uma orgia lá, né? Tinha bebida, tinha mulheres, profanação do sagrado, né? Porque pegou os utensílios da casa de Deus e usou naquela orgia lá, né? E então vamos ver o que vai acontecer. E beberam, né, neles o rei, o Belsazar, filho de Nabucodonosor, os seus grandes, seriam os seus generais, seus ministros, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceu um dedo de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o seu semblante, porque diante de Deus, cara, o homem teme mesmo. Diante de Deus, o homem afrouxa mesmo, né? E os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram. Os seus joelhos batiam no outro. Imagina. E não era o efeito do álcool, não. Era o efeito da visão do dedo de Deus. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros
E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Porque o primeiro era quem? Nabucodonosor. O segundo, Belsazar. E o terceiro receberia essa honraria se lesse as escrituras lá na parede. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Gente, de Deus ninguém zomba. Ninguém. Nem eu, nem você, nem os reis do passado, nem do futuro. Ninguém zomba. Mexe com a igreja de Deus para você ver, se você não vê a ira de Deus sobre a sua cabeça, sobre a sua casa. É para temer a Deus mesmo. É o que falta na igreja. Temor ao Senhor. Não é para me temer. Eu sou homem sujeito às mesmas paixões e sentimentos que todos os homens desse planeta. Tem que temer a Deus. A rainha mãe, que era a esposa do Nabucodonosor, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. No dias de teu pai, quem? Nabucodonosor. Se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Aqui a palavra no hebraico é Elohim, para Deus, tá? Quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mostrando que a divindade é composta, né? Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. O rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto o espírito excelente de conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos está nele. Declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação, né? Então, oi irmão, nós temos que ter como Daniel, que o Espírito do Deus do céu está em nós. E nós devemos ser homens, jovens, moços, mulheres, né? Que ao sermos chamados por alguém para resolver um problema complexo, nós estamos lá com a resposta. Porque conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Então está na hora, né, da gente tomar uma decisão, né? Nós vamos entrar de férias lá em julho, né? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Senão é hora de desistir, fazer outra coisa. Por quê? Porque imagina, Anísio, pessoas com problemas complexos te chamam para resolver. E você tem o Espírito do Senhor. E você fala, não sei. Poxa, mas você não é cristão? Você não fez o seminário? É isso que as pessoas vão falar, e elas têm razão de falar isso mesmo. Ah, mas na hora que o irmão estava ensinando, eu estava, sei lá. Não sei. Ei, chama o Daniel que ele responde. Ele sabe. Isso, o Espírito do Senhor. E nós já temos, irmão. Nós já temos o Espírito do Senhor em nós. Né? O que está nos faltando agora, pela bondade de Deus, eu espero que nós alcancemos, é zelo pelas Escrituras.
É gastar mesmo tempo lendo as escrituras. Gente, eu não interpretei nada aqui, eu não dei sentido a nada. E só leu. E enxergou quem eram os chifres, quem era o 4, quem era 1, quem era 10, quem era 1, né? Só lendo. Não tem que interpretar. A Bíblia, ela interpreta ela mesma, né? O que tem que haver em nós é um desejo sincero de conhecer o Senhor, de conhecer a sua palavra. Não o que os homens dizem, o que a Bíblia diz, né? Então chama lá o Daniel, que é dar conta do recado. Aí chama. E ele vai dar uma aula aqui de história, ele vai dar uma aula de caráter, ele vai dar uma aula de leitura, ele vai dar uma aula de interpretação. Ele vai dar essas 4 aulas aqui para o Belsazar. Como é que eu sei disso? Porque eu li, mas nada, não interpretei nada não, olha para você ver. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelência, sabedoria, excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Daniel vai começar dando uma aula de humildade e de caráter para o rei. Verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: olha a aula de caráter. Os teus presentes fique contigo e dá os teus prêmios a outrem. Eu não estou aqui por dinheiro, não. Eu não estou aqui por benefício próprio. Eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus, que Paulo ora lá aos Tessalonicenses, que o propósito de Deus se cumpre na vida de cada um de vocês. Tão gostoso ler. Eu estou lendo Paulo, vendo Paulo aqui, ó. Paulo conhecia Daniel, não? Mestre da lei, fariseu dos fariseus. Não, né? Sabia, conhecia. Então, o Daniel começa dando uma aula de caráter. Ó, os teus presentes, fica com você. Quero nada seu não. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor, eu amo a Deus, e eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Mas, todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. E a primeira coisa que Daniel vai fazer, antes de ler, ele vai dar uma aula de história, que o Belsazar ficou esquecido. Que ele conhecia, ele sabia. Ó rei, o Deus do céu, ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória, a majestade. Quem deu a Nabucodonosor o reino? Deus. Quem dá autoridade e poder aos homens? Deus. Tanto é que Jesus, quando falou com Pilatos, Pilatos diz: eu tenho autoridade para te salvar ou para te manter preso. O que Jesus falou com Pilatos? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não tivesse dado. Então é Deus. Então, aula de história. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria deixava com vida. E quem queria exaltava e quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado o seu trono real e passou dele a sua glória.
foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi montar molhado do seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Foi aqueles 7 anos que ele ficou como animal no campo. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que sabia tudo isto. Ele sabia ou não? Quem aqui não sabe sobre a verdade de Deus, irmãos? Quem aqui não sabe que mentira é errado, que adultério é pecado, que idolatria ou ganância financeira, né, é idolatria? Todos nós. Que Jesus é o Senhor, que Ele vai voltar. Todos nós sabemos. Por isso ninguém vai ter desculpa, né, no dia do Senhor. Aí ele foi e falou mais, ó. Ele deu uma aula aqui de humildade, de caráter, uma aula de história, né? Ele conta a história para o Belsazar e o desafio. Você sabia de tudo isso e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Tua vida está na mão de Deus e a minha também, e só a Ele devemos glorificar. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Aí vai dar uma aula de leitura, né? Está Mene, Tekel, Parsim. Então ele fez a leitura da escritura. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Acabou. Esgotou a paciência de Deus com você. E é o seu fim. Tekel, pesado fostes na balança, avaliado, e achastes em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos, e aos persas. Ao carneiro aí com 2 chifres, Medo, Persa. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Você quer ser grande, irmão? Não é problema. Daniel não queria nesse sentido. Mas por ele ser fiel a Deus, ele tornou-se, né? Quem constituiu Daniel como terceiro no reino da Babilônia? Deus, porque é Deus que dá autoridade. Naquela mesma noite, ó, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, que é a Babilônia, tá? E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Lembra do chifre aqui, ó? O menor, ele era grande, mas era menor do que o segundo. Porque depois Ciro Persa, né? Unifica os reinos, aí o reino fica Medo-Persa. Antes era a Média, era separada da Pérsia. Agora os 2 reinos estão unidos. E aí? Precisou de interpretar? Precisou de um livro, de comentário de alguém para entender isso aqui? Não. É claro que precisou de uma leitura pausada, levando para os textos da Bíblia, para que a gente pudesse entender. Mas não tem nada. Então, por que Deus
Por que a Babilônia foi conquistada? Pela Média e pelo Medo, né? Depois a Pérsia, os dois reinos. Por quê? Belsazar profanou o sagrado, adorou os ídolos e não deu glória ao Deus do céu, cuja vida dele estava na mão de Deus. Né? Então, quando a gente olha para o mundo dos homens, para o reino dos homens, você vê essa guerreada aí, né? Essa ganância. Ô, irmão, Deus está no controle. No tempo certo, Deus põe fim nisso aí tudo. É. Porque é mais fácil servir um ídolo. Porque o ídolo não fala, né? Você que manda. Se ele não te der um namorado, você põe ele de cabeça para baixo num copo d'água e tira o menino dele, o Santo Antônio. Você pega o Santo Antônio e fala, se você não me der um esposo, eu tomo o seu filho, te ponho você num copo d'água de cabeça para baixo. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. É. Para ele ficar sentido pela falta do filho, como se o ídolo sentisse alguma coisa. Então, por isso que é mais fácil idolatrar, né, homens, mulheres, do que adorar somente a Deus. Porque Jesus incomoda. Ele incomoda na nossa vida financeira, familiar, doméstica, pessoal, material. Ele incomoda. Ele chama a gente a abrir mão de tudo por causa dele. E você tem que decidir, eu tenho que decidir, né? Então, voltando para Tessalonicenses, só para a gente finalizar, né? Para você ver, né, que agora você entende quem é o homem da iniquidade, né? O filho da perdição, né? Que se levantou contra Deus, contra os santos e até venceram, né? Porque mataram muito. Tem uma estimativa aí que milhões de cristãos foram mortos no primeiro século. Milhões, não foi milhares. Tem uma estatística aí, né? A gente não pode provar, mas em termos de números, mas foi milhões de cristãos, né? Lembra que as testemunhas de Jesus, né, foram mortos, né? Então Jesus não voltaria enquanto não fosse revelado o homem da iniquidade e a apostasia. A apostasia já estava acontecendo, por quê? Vamos continuar lendo para a gente continuar aqui, ó. Porque a igreja estava sendo perturbada por palavras e epístolas, como se procedesse dos apóstolos, que Jesus já tinha vindo. Então a igreja, aí Paulo falou, não, ele não vai vir por agora. Tem que acontecer essas coisas, né? E ele continua. Verso 5. Não vos recordais, irmãos, de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ô, irmão, em 3 semanas Paulo falou dessas coisas com os irmãos. Bastou 3 semanas, Paulo ensinou tudo aos irmãos, né? E agora sabeis o que o detém. Vocês sabem, igreja, quem o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, contudo, com efeito, olha o verso 7, com efeito, o ministério da iniquidade já, então ele já estava atuando? Já, ué. Os romanos, com seus imperadores, antes de Domiciano, já estava massacrando a igreja, já estava perseguindo os santos, já estava matando, já estava, né? Pessoas já estavam dizendo que Jesus não era Deus, pessoas já estavam proibindo o casamento, pessoas já estavam proibindo comer certos tipos de alimento. A igreja estava, ó. E no 2º século ela desviou mais ainda. No 3º mais ainda, a apostasia, né? As pessoas começaram
a dizer que Jesus não era Deus, que Jesus... Ou seja, a apostasia, o desvio, né? Que já estava acontecendo, estava já atuando. Mas olha bem, só para a gente concluir esse pedacinho aqui, ele disse, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por que perecem, irmãos? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Segundo Satanás, segundo a eficácia. Porque quem deu poder para Roma perseguir a igreja? Satanás. Apocalipse capítulo 13. A besta surge, Satanás lhe dá o poder para perseguir a igreja. Apocalipse capítulo 13. Tá? Então, e os promovedores do culto ao imperador, fez imagem, né, do imperador, exigia culto. Aí eles faziam fogo descer, né, provavelmente usava pólvora para queimar diante dos adoradores. Tinha a espada, né, para ferir de morte os que não adoravam a besta. Então, por isso que muitos cristãos eram mortos, né, porque eles eram levados diante do templo do imperador para adorar o imperador. E eles falaram, não. Eu não sei se vocês lembram, se vocês viram até recente, na televisão, aqueles islâmicos, eles vestiram cristãos do Egito, e vestiram de uma roupa laranja e puseram elas de joelho, e o pessoal islâmico atrás deles, e começaram a degolar, né? Aí, se eles confessassem que Alá era o Deus deles e Maomé o profeta, eles não morreriam. Mas se eles falassem que Jesus era o Senhor e não Alá, né? Eles morreriam. Então, aqueles irmãos morreram. Eles eram cristãos, tem um nome do Egito. E eles morreram. Só que tinha um moço lá, que estava também sentenciado à morte, que ele não era cristão. Não era cristão. E quando foi perguntado para ele quem era o Deus dele, ele falou, o meu Deus é o Deus deles. Ele não sabia nada sobre Jesus, não sabia nada sobre Deus, mas não é Alá, não é Maomé. O meu Deus é o Deus deles. E ele também foi morto. E ele não era cristão. Você acha que Deus vai mandar esse homem para o inferno? Eu creio que não. Mas alguém fala, mas ele não foi batizado. Eu não foi. E daí, irmão? E daí? Deus é maior do que batismo. Agora eu vou negar o batismo às pessoas que eu estou ensinando a Bíblia? De jeito nenhum. Deus mandou, eu vou batizar elas. Mas eu achei interessante aquele egípcio que não era cristão, né? Ele falou, não, meu Deus é o Deus deles. Acho que ele foi recebido no céu com honraria, né? Então, agora por que as pessoas ficam enganadas? Porque não amam a verdade. Porque a verdade incomoda. A mentira não. A verdade incomoda, né? Marido, ama sua esposa como Cristo. Ponto, acabou, não tem negociação não. Ela está te roubando, igual Judas. Você ainda chama de amiga. Deixa ela te dar um beijo. Ela está incrédula igual Tomé.
Você fala, não, vem cá, pega em mim aqui, ó, me abraça aqui, vem cá. Não é para amar como Cristo? Tem desculpa? Então pronto, acabou o papo. Não tem negociação não. Deus não vai dar um jeitinho não. Não adianta você falar, essa mulher que o Senhor me deu, como Adão. Não adianta. Né? E vice-versa. Mesma coisa para os pais, né? Deus nos dá filhos perfeitos. O que nós estamos fazendo com eles? Você acha que Deus não vai cobrar, não? Né? Ele vai, ué. Eu e você só estaremos isentos se nós fizermos o nosso trabalho. E Deus viu. E aí o filho, por vontade própria, decidiu abandonar a fé. Aí já não é sua responsabilidade. Porque Deus viu você fazendo o seu dever de casa. Mas olha como ele termina essa passagem aqui, ó. Por esse motivo, Deus lhe manda a operação do erro. Quem que manda a operação do erro? Deus. Ah, tá bom. Você quer viver no engano? Então você vai viver. Você quer viver na mentira? Então você vai viver. Agora, por que Deus manda a operação do erro? Para que eles deem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quando não deram crédito lá. Antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. Você não quer dar crédito à verdade? Tudo bem, eu estou nem aí para você. Porque Deus vai mandar a operação do erro, você vai ficar enganado, enganada, e no final, você vai perecer. Não é a passagem da Bíblia que eu temo. Porque se eu não amo a verdade, Deus manda a operação do erro na minha vida. Por isso que eu procuro ser muito leal às Escrituras. O que ela diz é isso aqui, ó. Se você quer interpretar, isso é problema seu. Você vai errar. Isso eu tenho certeza. Porque a Bíblia não precisa de intérprete. Ela interpreta ela mesma. Né?